Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, uma honra, um prazer receber você na nossa edição 117. Nós já indo para a última data FIFA do ano, né? Só o 2024 passou voando e já estamos chegando perto da próxima convocação, da última convocação do Brasil em 2024. A gente fechando o segundo ano aí do Conte Verde acompanhando a seleção brasileira. A gente acompanhou toda a data FIFA ano passado, as convocações do Ramon Menezes, a convocação do Fernando Diniz, agora, desde a chegada do Dorival e também as convocações dele. Sempre nesse formatinho, podcast pré-convocação, pós-convocação, pré-jogo, pós-jogo, 4 podcasts mais ou menos por data FIFA falando de seleção brasileira, acompanhando de perto por 2 vezes, e assim, já estamos chegando no final do ano. Vamos para a nossa últimas partidas eliminatórias, agora com um pouco mais de moral, após as vitórias da data FIFA de outubro. Antes de começar a discussão, de pleitear nomes por aqui, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, @ConteVerde_. Lá você vai saber de tudo, acompanhar todo o nosso conteúdo diário que a gente posta sobre futebol de seleções, análises, curiosidades, enfim, muita coisa legal. Também convido você a seguir a gente aqui nos agregadores, onde você estiver escutando esse podcast, deixar o seu like, sua interação, seu comentário conosco, para construir o podcast com a gente, para você saber quando tiver outras edições de podcast, aqui a gente analisa tudo sobre futebol de seleções, sobre todos os eliminatórios, enfim, torneios, agora também reta final do ano, com muitos torneios de seleções, vocês vão ficar ligados por aqui. E também convido vocês para o nosso apoiador, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a manter cada vez mais nosso projeto, a trazer mais coberturas, como nós fizemos aí nas últimas 2 datas. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seus amigos, com aquele cara que você sabe que gosta de seleção brasileira, que gosta da resenha, que tá louco para ver o Neymar voltar. E hoje é o dia que Elcio Vai Júnior vai ter essa missão de bater o martelo se Neymar volta ou não para a seleção brasileira. Juninho, essa discussão lá para frente, mas seja bem-vindo. Qual a sua expectativa aí para essa última convocação do ano? Dá para dizer que o Dorival e toda a CBF, enfim, toda a comissão da seleção, chega mais leve para esses jogos contra a Venezuela e Uruguai? Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Fala, ouvinte, mais uma vez feliz em participar aqui com vocês. Pois é, né? Cara, precisava de uma vitória jogando bem para dar aquela acalmada nos ânimos, para relaxar um pouco, né? Porque a gente sabe como é difícil jogar com pressão e claro que vai ter sempre a pressão, mas é difícil até o extracampo, quando você vem tentando ter uma sequência de resultado e acaba não conseguindo isso, gera um clima ruim dentro do vestiário, dentro do campo mesmo, porque o jogador acaba se cobrando muito. Então é uma vitória, são 2 vitórias, na verdade, né, que deixam essa expectativa para a seleção um pouco mais tranquila. A gente espera que, claro, a comissão e toda a equipe está um pouco mais tranquila no sentido de, agora a gente pode pensar um pouco mais, não só em resultado, pode pensar um pouco mais a médio e longo prazo, talvez não tantos testes, mas poder olhar com uma visão um pouco diferente já mais para frente. Então dá uma animada, dá uma acalmada e agora o que tem que pensar? Beleza, agora a gente está sem tanta pressão do resultado, agora a gente precisa melhorar a questão de performance, melhorar a questão de desempenho, ver como a gente pode continuar esse processo de evolução e não fazer com que aquilo, por exemplo, fique só nos 2 jogos, não, foi um acaso. Não, agora continuar o processo de evolução e a expectativa é essa, né? Buscar ver essa melhoria, buscar ver essa continuidade, como vai ser daqui para frente. Pois é, lembrando que são 2 adversários mais complicados agora, né? Venezuela e Uruguai. Venezuela pode até o pessoal falar, mas a Venezuela, cara, se você vê jogo de futebol da Venezuela, você vê que eles jogam bola, apesar aí de uma sequência sem vitórias, mas também tem, por outro lado, como o Juninho falou, essa sequência, 2 vitórias. Para você ter uma noção, a última vez que o Brasil havia vencido 2 jogos seguidos tinha sido lá na estreia do Diniz, contra a Bolívia e contra o Peru, ou seja, fazia muito tempo, desde setembro do ano passado, mais de um ano, que o Brasil não emplacava essa sequência e também, principalmente, um jogo bom, como foi a partida contra a seleção peruana. Então, na hora de a gente passar a nossa pré-lista, a gente separou aqui vários nomes em várias posições, aquela pré-lista que você já está acostumado, lembrando de jogadores que foram chamados recentemente pelo Dorival, ou seja, na última convocação, seja nas últimas convocações ao longo desse ano.
também jogadores que estão fazendo por merecer, que podem aparecer como surpresa, indicações, jogadores que a gente fala muitas e muitas vezes aqui, já tem jogador que está fazendo aniversário nessa nossa playlist e não foi convocado para a seleção. Então vamos começar pelos goleiros. Os goleiros ainda vai ter o desfalque do Alisson, né? O Alisson que ficou de fora da última convocação, teve uma lesão, né? Foi cortado, o Everton foi chamado no lugar. Então a gente separou aqui Ederson, Bento, o próprio Everton, Rafael, Lucas Perry, Léo Jardim, John, Hugo Souza e Carlos Miguel. Juninho, a gente tem, acho que a vaga do Ederson e do Bento é incontestável. O Ederson sendo titular, o Bento naquele papel agora como reserva, já que não vai ter o Alisson. O que você faria com o terceiro goleiro? Eu, pelo menos, eu não gostei muito da convocação do Everton por isso, porque eu acho que, ainda mais tendo a oportunidade de você chamar um goleiro, né? O Brasil a gente tem 3 goleiros muito bem fixados, né? Que são Alisson, Ederson e Bento. Se tendo a oportunidade de você levar mais um goleiro, eu acho que você poderia pensar mais no futuro. Em um goleiro que possa agregar futuramente quando você não tiver dessas opções. Né? E eu acho que o Everton já foi esse cara e já passou o tempo dele. Né? O Everton foi terceiro goleiro o ciclo inteiro da última Copa, já está com uma idade avançada. Enfim, eu gostaria de ver uma cara nova na seleção. Talvez alguém já foi convocado, como foi o caso do Léo Jardim. Eu acho que o Rafael não. O John, que está fazendo um bom ano, né? Que eu acho que é um nome que está na boca. O Lucas Perry, que voltou a se titular lá no Lyon, né? Quer dizer, começou a se titular lá no Lyon, ele que era reserva desse ano no Botafogo, ele que também esteve aqui no Brasil. Enfim, o que você espera? Você acha que ele vai manter o Everton ou você espera que ele possa chamar outro nome, um nome novo, para ganhar essa cancha na seleção, que eu acho que seria muito importante? Pois é, o debate de goleiro a gente sempre meio que passava meio rápido, porque os nomes eram certos, né? Então agora tem essa lacuna por questões extra-campo e tudo mais, né? Eu acho, na minha opinião, eu teria essa opção por renovação, por pensar, vamos renovar um atleta pensando já no futuro da seleção, no futuro de como pode ser lá na frente. Como você falou, o Everton é um cara que ele vai entregar tecnicamente, a gente sabe que ele tem essa entrega, mas não vai entregar o médio e longo prazo, que é o que a gente precisa pensar em questão de ciclo de Copa e tudo mais. Então eu convocaria um atleta mais novo com uma tendência maior de projeção, por exemplo, no futuro. Vamos pegar dos nomes, o Léo Jardim é um cara que eu gosto, talvez não seja uma idade tão... ele não é tão jovem, mas ainda assim tem uma idade boa para chegar, por exemplo, num ciclo de Copa. Dentre esses, se pensar Carlos Miguel, pensar Lucas Perry, o próprio John, eu acho que eu daria uma oportunidade para o Lucas Perry, principalmente por ele ter chegado na Europa, ter tido dificuldade nesse início e agora ele vem ganhando espaço, e a gente sabe que é um goleiro muito bom e um goleiro com sequência no nível dele, então é um goleiro que pode estar figurando ali entre os goleiros. Eu, por exemplo, convocaria ele e iria por esse lado de, temos atletas já que a gente sabe, são consolidados aqui, talvez a gente vai buscar um atleta que pode ser uma surpresa, pode ser uma renovação, pode ser um atleta que a gente não espera, entre aspas, não esperava tanto e pode vir a oferecer um bom desempenho para a gente. Então, eu acho que aí vale fazer um teste, vale fazer uma renovação nesse sentido. Pois é, vamos ver se o Dorival vai optar por isso. Muita gente ficou na expectativa, né, na última convocação, quando o Alisson foi cortado, que o Dorival poderia chamar, ele acabou optando pelo Everton. Vamos ver se agora, tendo essa preparação desde o início, talvez a opinião, né, dos preparadores de goleiro falando, né, porque você convocar um cara que já teve bagagem de seleção para ser só terceiro reserva, terceiro goleiro, eu acho muito complicado. Eu acho que o ideal é você ter essa oportunidade, o cara tá ali, tendo contato, comissão técnica, tendo treino, tendo não sei o quê, como foi a forma como o Bento chegou na seleção, até mesmo o Alisson, o Ederson mesmo, olha quanto tempo o Ederson é reserva da seleção brasileira, o Alisson também lá atrás, quando ele era reserva do Jefferson. Óbvio, ninguém chega jogando na seleção brasileira, isso é o natural, né? Eu vejo que há muita pressão, às vezes, até em outras posições, o cara tem que chegar e jogar, não é assim. Então acho que seria muito legal se o Dorival desse ser renovado. Eu espero que surja um nome novo, né? Um nome que não seja talvez a primeira convocação, né? Você citou o Léo Jardim, o Perry, que teve em algumas convocações no ano passado, mas que seja um nome novidade, né? Que ainda não tem um ciclo titular na seleção, possa estar ou retornando de uma ou duas passagens ou tendo a primeira oportunidade. Hora de falar de lateral. Lateral é sempre aquela coisa gostosa de debater, ainda mais na lateral direita. A lateral direita agora a gente teve uma outra realidade em relação ao Danilo, né, porque o Danilo foi reserva no último jogo, o Wanderson entrou e jogou até bem contra a seleção peruana, porém a gente sabe da confiança que o Dorival tem no Danilo,
E o Danilo agora vive um outro momento. Com a lesão do Bremer, o Danilo passou a ser titular novamente na Juventus, apesar de não ter feito grandes partidas, né? No jogo contra o Stuttgart, na Champions League, ele acabou fazendo um pênalti, foi expulso, que determinou a derrota da Juventus. Teve um empate maluco nesse último final de semana em 4-4 contra a Inter de Milão. Danilo agora é titular, mas ainda não consigo. Eu acho que essa é uma das temporadas mais fracas eu estou acompanhando do Danilo. Assim, ele sempre manteve um nível muito alto de atuação, acho que ele está bem abaixo daquilo. A gente traz o nome também do Wanderson, que é um cara que destaca, o William. A gente traz outros nomes, o Arthur, que ainda não ganhou tanto espaço lá no Bayer Leverkusen, mas é um nome para ficar de olho, o Emerson Royal, que é titular no Milan, mas é o Emerson Royal. Também traz o nome do Dodô, né, que está fazendo um bom ano lá na Fiorentina, um nome que a gente até falou com o Alexandre Sinechal por aqui, que poderia estar na próxima lista, poderia estar participando da seleção brasileira, um nome que chama a atenção. Mas, e também a gente traz o Ian Couto com a ressalva para o Ian Couto, né? No momento está machucado, né? O Ian Couto ele perdeu a partida do Borussia contra o Real Madrid, justamente por isso. O Dortmund soltou uma nota no dia 16 de outubro, falando que o tratamento ia durar cerca de 10 a 14 dias. Agora, eu estou checando aqui no Twitter, o pessoal lá que acompanha, né? O Borussia está falando que nunca viu uma série de lesão lá, até por conta do revezamento que acontecia entre o Ryerson e o Ian Couto na lateral direita. Não, o Ian Couto levou muito azar, acho que nesse começo de carreira no Borussia, justamente porque é a segunda vez que ele aparece lesionado já em menos de meia temporada. Juninho, vamos falar primeiro da lateral direita, depois a gente passa para a esquerda, que também está sendo um assunto delicado, mas vamos para a direita. O que você acha que seria ideal? Né? Eu acho que o Wanderson tem que se manter, mas você acha que o Dorival vai seguir com o Danilo mesmo? Agora que ele é titular, mesmo não sendo lateral, mas enfim, o que você espera, né, dessa convocação? Você acha que ele vai manter o Wanderson e o Danilo, até mesmo porque a gente vai ter adversários mais pesados, que atacam mais em relação a Chile e Peru? O que dá para esperar dessa convocação? E se fosse levar uma cara diferente no lugar do Danilo, qual você levaria? Cara, minha opinião, eu acho que é até legal falar sobre isso. Eu acho que ele vai manter a questão do Danilo e do Wanderson por conta, primeiro, claro, aquilo que a gente já comenta da questão da liderança do Danilo, mas ele já mostrou que não tem problema em deixar o Danilo no banco e colocar o Wanderson, querendo ou não. O Wanderson ele entregou muito bem para a seleção, é um atleta de alto nível, a gente sabe que ele vai entregar, e a gente viu que ele não tem problema em colocar o Danilo no banco, e não sei se coincidentemente, claro, pode ser alguma questão, mas a seleção acabou jogando bem melhor no jogo que o Danilo estava no banco, né? Claro que tem não é só por isso, né? Mas a gente não sabe se o Danilo seria tão bem, não que o Wanderson é uma peça fundamental nisso, mas teve uma melhora, querendo ou não. O Danilo, que nem você comentou, ele não vive a melhor fase da carreira. O Danilo é um atleta que eu gosto muito, mas ele está em baixa, mesmo voltando a jogar um pouquinho mais. Eu ainda acho que ele não está no melhor momento dele, talvez mentalmente, tecnicamente. Ele precisa ainda voltar aos velhos tempos de Danilo, que a gente sabe que ele pode entregar. Mas hoje, por exemplo, meu lateral seria o Wanderson na titularidade. Eu acho que ele convoca o Danilo ainda porque são 2 jogos difíceis e tem a questão da liderança e também tem essa questão que são laterais bem diferentes, são laterais bem distintos nesse caso, né? Então eu acho que ele vai tender para isso. Pensando talvez num lateral, se não fosse o Danilo, eu convocaria o William, que é um atleta que eu gosto. Eu gosto do perfil dele, eu acho que ele pode ter mais minutagem, ele pode ser mais testado na seleção, porque é um atleta que pode entregar, é um atleta que é um lateral um pouquinho mais equilibrado também para a lateral direita, e eu acho que ele pode entregar isso. Não sei se, por exemplo, ele estaria na frente do Danilo por essas questões, mas se tivesse que escolher um nome, sem ser, claro, do Ian Couto, que é um atleta que eu gosto muito, que para mim ele estaria aí, uma pena ele estar nessa sequência mesmo difícil ali no Borussia, eu convocaria ele. Então, talvez minha dupla seria o Wanderson e o William para a gente testar, dar uma minutagem, e pensando talvez no Arthur, mas eu confesso que faz tempo que eu não acompanho o Arthur, eu queria ver, é um menino que eu gostava muito dele, mas faz tempo que eu não acompanho ele, por isso que eu não dou mais, não dou a opinião dele, por exemplo, para hoje, mas, por exemplo, para as próximas eu posso tentar acompanhar até, caso abra essa lacuna, por exemplo, o Danilo, o Wanderson confirmou, o Danilo não tá tão bem, o Arthur pode ser uma
uma peça aí que pode surpreender, porque é um menino de muito talento e a gente sabe que ele pode entregar bastante, né? Ele ainda não conseguiu tanta participação com o Xabi Alonso nessa temporada, né? Ele tá ficando no banco, então ele entrou em alguns jogos da Copa, entrou, né, no partido agora contra o Elversberg, acho que ele foi titular, inclusive, né, mas ficou de fora de algumas partidas, enfim, ele ainda está conquistando espaço, ele está sempre no banco de reservas do Bayer Leverkusen, então ainda tem essa questão dele não estar tendo minutagem ainda no Bayern, mas a gente sabe, é um cara muito novo, passou por uma lesão terrível no ano passado, na temporada incrível do Bayer Leverkusen, então ele ainda está, né, cavando o seu espaço ali junto ao Xabi, vamos ver se ele consegue, né, conseguir essa atuação. Tô até vendo aqui, ó, tava realmente no banco em todas as partidas de Champions League, né, contra o Milan, né, contra o Brest, ele ficou no banco, enfim, e entrou nos jogos contra o Leipzig e contra o Jena, né, enfim, mais uma partida aqui contra o Elversberg, que eu falei que foi hoje, tá? Foi hoje essa partida, dia 29 de outubro, está gravando esse podcast na quarta-feira, dia 29, então o Arthur jogou, acho que é um cara que realmente pode, eu acho que assim, ele junto com o Pedro Lima, né, que agora como a Olimpíada foi esse ano, é difícil o Arthur ganhar esse espaço novamente, mas Pedro Lima, que é um cara que está lá no Wolves, também está nessa situação de banco, é ganhar experiência de base, mas como a seleção sub-23 no momento é uma seleção, podemos dizer, né, sub-21 ou sub-20, justamente porque a Olimpíada daqui 4 anos, o Arthur já fica fora desses critérios, né. Enfim, passando para a lateral esquerda, a gente teve a novidade do Adrian Vinícius na última convocação. Não acho que ele foi magistralmente bem, mas ele deu conta do recado, né? Conseguiu aparecer muito bem naquilo que o Dorival queria. E aí a gente botou as opções, o Guilherme Arana, que está de volta de lesão, o Wendel, que foi convocado algumas vezes, e aí a gente citou aqui os nomes, tem o Alex Telles, que também foi convocado na última vez no lugar do Arana, e nomes que a gente vê que tem possibilidade, podem voltar para a seleção. Carlos Augusto é um nome que também que a gente defendeu bastante, ele está lesionado, né? Ele saiu do último jogo na Inter de Milão contra o Young Boys na Champions machucado, ainda não foi reavaliado, ainda não sabíamos a gravidade da lesão dele. Temos o Caio Henrique, temos o Samuel Lino perdeu um pouco de espaço no Atlético de Madrid em relação à nossa última gravação. O Alexandro, que agora o Flamengo está ganhando oportunidade, e até mesmo o Renan Lodge, eu até estava pensando nisso, que o Renan Lodge, com esse retorno do Neymar e essa, vamos dizer assim, um Al-Hilal mais na mídia, o Renan Lodge pode voltar assim a ganhar mais espaço, né? A gente sabe que a comissão técnica, obviamente, se acompanha o Neymar lá, eles automaticamente vão acompanhar Renan Lodge, vão acompanhar o Malcom, vão acompanhar o Marcos Leonardo, enfim. Mas o Renan Lodge, acho que desses outros nomes do Al-Hilal, além do Neymar, é um cara que pode aparecer. Juninho, você manteria ali o Abner, né? Traria de novo o Arana, que claramente para mim o Dorival tem confiança, ou testaria alguém diferente? Eu acho que o Alex Telles, principalmente pelo fato de ele ser um cara experiente, não tirou nem 1 minuto de jogo nas últimas convocações, mostrou que eu acho que o Dorival não viu nele aquilo que ele esperava, né? E até mesmo a gente falou aqui, o Alex Telles ele não está no ritmo de jogo que a gente sabe que ele possa adquirir lá no Botafogo. Enfim, o que você espera desses nomes aí? Qual que você acha que pode ser a dinâmica na lateral esquerda do Brasil? Olha, começando já pelo Abner, que foi uma surpresa, querendo ou não, boa. Claro, a gente já comentado aqui até que o Abner, ele não é um atleta ruim, talvez não seria um atleta no nível de seleção, mas a gente sabe que tem atletas que, quando colocados em contextos, com muitos atletas bons, eles potencializam. Então o Abner foi um caso desse, não que ele era um atleta ruim, de novo, mas eu gostei muito da participação dele, que nem eu gosto de falar muito da questão do equilíbrio que ele tem, e ele mostrou muito bem isso. Ele é um atleta que faz o simples muito bem feito, então ele sabe, não da limitação dele, mas ele sabe até aonde tem que chegar, onde pode chegar. Então ele é muito seguro, ele erra pouco, ele é um atleta que consegue jogar muito coletivamente, é um atleta que eu gosto nesse sentido, e justamente por isso que eu acho que o Dorival gostou e tende a confiar muito nele, tanto é que a minutagem dele foi alta, é um atleta que entregou bastante a seleção nesses 2 jogos, é um cara que eu acho que vai figurar de novo aí nos convocados, muito pelo desempenho dele, provavelmente deve ter conquistado essa confiança do Dorival. Ali na segunda opção, eu acho que agora vale tentar trazer um teste, de novo, teste entre aspas, de algum atleta que não vem tendo tanta frequência na seleção. Então, talvez a questão do Caio, né? O Caio que a gente pede bastante, um lateral muito mais construtor, um lateral com característica muito diferente. Até o Samuel, mesmo não tendo tanto espaço, talvez dá um pouquinho mais de olhar para ele, no sentido
de ser um atleta diferente, muito diferente do Abner, mais equilibrado. Então, é um atleta que eu acho que tende a encaixar bem no nosso jogo. Falando de Renan Lodge, eu até pensei esses dias que eu acompanho o Renan não, porque eu trabalho com um atleta que joga na liga e eles iam jogar contra o Al Hilal, e eu acompanhei bastante para fazer uma análise de adversário, né? E o Renan, ele vem, fazendo boas partidas, inclusive é uma das principais peças em questão de criação, em questão de chegada, mesmo com o Al Hilal tendo ótimas peças no elenco. Então ele é um atleta que é bom, só que ainda tem aquela questão que mentalmente a gente tem que ver se ele está preparado para a seleção, muito por conta que a gente sabe que ele teve falha em jogo grande, e às vezes tem um atleta que não consegue lidar tão bem com essa falha e chega na seleção e realmente pesa a camisa, pesa no sentido de começar a cabeça a ficar pensando muito nesse problema. Então a gente não sabe como ele vai lidar com isso, mas é um atleta que tá bem, tá desempenhando bem, e eu tenho certeza que tecnicamente ele tem a capacidade para figurar ali, talvez, uma convocação. Seria um nome interessante até nesse sentido. Eu acho que eu daria uma chance ali pro Caio, pensando, se o Carlos Augusto não tivesse machucado, eu optaria talvez por ele. Só que como tem essa situação, eu acho que o Caio merece essa chance, essa convocação, principalmente também pela história que ele tá meio que de barreira aí com a seleção, e é um atleta bom, é um atleta que pode entregar, é um atleta que tem um perfil diferente, que às vezes a gente pode pensar nele de uma maneira diferente na seleção. Então, eu acredito que seria essa a ideia. A minha ideia e a ideia, talvez, do Dorival, que pode passar para o Dorival. Né? E da mesma forma que a gente falou, né, que se o Dorival está acompanhando o Neymar, Manuel Hilal acompanha o Renan Lodge por consequência, né? A gente também pode trazer aqui tranquilamente que se ele acompanha o Wanderson, ele acompanha o Caio Henrique. E até estava olhando aqui os números depois, pós-data FIFA, o Caio foi titular de todos os jogos do Mônaco até agora, né? Foram 4 partidas do Mônaco depois da última data FIFA, e o Caio foi titular em todas. Então, porque antes a gente até falou, né, que o Caio não vinha sendo titular, teve até o jogo que o Wanderson foi titular na lateral esquerda contra o Barcelona, justamente por conta da marcação do Lamine Yamal, mas o Caio vem tendo essa sequência agora no Mônaco, então acho que é um nome que pode aparecer nessa convocação e eu ia gostar bastante, apesar de achar que a convocação não pode tender ali para ele trazer de novo o Guilherme Arana, que é um nome que a gente sabe que a gente tem confiança. O Lino, acho que é uma questão que eu até falei aqui no outro podcast, que é a questão de ter um jogador a mais que agrega numa posição no elenco, né? A gente viu na última naquela partida contra o Chile, ele tirando o Abner e colocando o Gabriel Martinelli, que entrou muito bem, mas é uma função que, por exemplo, o Lino poderia fazer muito bem se estivesse na seleção, né? Ter esse lateral que chega mais, até porque o Abner é mais equilibrado, ele não tem tanto essa chegada, né? A gente percebeu isso, principalmente na partida contra o Chile, que precisava ali de mais intensidade no último terço de campo. O Abner não estava conseguindo entregar isso na segunda etapa, entra o Martinelli e entrega, o Brasil vira o jogo. Então, nesses momentos eu olho e falo que o Lino tem espaço nessa seleção, né? Apesar de agora ele estar mais no banco do Atlético de Madrid. Vamos para a defesa que passou um susto nesse final de semana, mas posso falar que hoje, né, saiu um exame e confirmou que o Gabriel Magalhães não teve nada de grave. Então o Gabriel Magalhães provavelmente vai ser convocado, né? Foi um susto, ele saiu na partida contra o Liverpool, né, com o joelho inchadaço, assim, né, teve que ficar fazendo gelo ali depois. Eu fiquei assustado, fiquei preocupado, mas Gabriel Magalhães, pelo visto, não vai ser problema. Então a gente tem Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Aí os nomes que a gente trouxe: Beraldo, Murilo, Thiago Silva, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, o Murilo do Palmeiras. A gente não tem o Bremer, que está lesionado, né? Infelizmente, o Bremer só volta no ano que vem. Juninho, a gente torce para que o Éder Militão não seja cortado dessa vez, né? Porque o Éder Militão, nas últimas convocações, foi convocado, acabou se lesionando, teve que ir embora, né? Na última nem veio, né? Foi cortado antes. Acredito que o Marquinhos não fica de fora. Aí vem a famosa Beraldo, Murilo. O debate que, né, corre, eu acho que é uma boa chance de dar uma chance para o Murilo, é uma boa oportunidade para o Murilo ter, enfim, sua primeira chance nessa seleção. Aí você entende a questão do Dorival ter mais proximidade com o Beraldo e tudo mais, mas, poxa, o Murilo tá fazendo por merecer, ia ser muito bom, né, se ele tivesse a primeira oportunidade. Mas é aquilo que eu acho que eu já falei uma vez, dentro desses 5, já que agora a gente não tem o sexto homem, que é o Bremer, é o 4 de 5 aqui.
né? Alguém pode sair, ali uma peça pode mover. Mas você acha que esse é um momento bom, até por aproveitar esse momento, esse ambiente mais calmo, para dar, enfim, essa primeira oportunidade para o Murilo, que muita gente pede? Cara, com certeza. Eu acho que antes da questão de avaliar jogos, avaliar o desempenho dele no clube, eu acho que tem que dar uma chance de ver o atleta treinando com você, porque querendo ou não, claro, o desempenho no jogo é uma coisa, mas quando você tem um atleta no treino, quando você tem um atleta no grupo, quando você tem o atleta ali próximo de você, você consegue avaliar ainda mais ele. Então você pode estar avaliando ele em jogos, e se a gente for avaliar em jogos, os dois atletas são bem parecidos no sentido de desempenho. Os dois atletas entregam bem, os dois atletas têm um perfil parecido em questão de construção, talvez um tenha um pouquinho a mais do que o outro, mas são atletas bem parecidos em nível de performance. Aí a gente tem que ver, trazer para dentro do nosso contexto. Só que se você não der essa oportunidade para o atleta, você não vai conseguir saber como é ele em treino, como é ele no grupo, como é ele no dia a dia. Então, por isso que eu acho que é um momento muito importante para ele tentar fazer isso, até porque pensando que a gente tem uma titularidade já bem estabelecida, que é Marquinhos e Magalhães, que é difícil mesmo de fugir disso, porque querendo ou não, o Magalhães, para mim, ele traz um dos melhores zagueiros do mundo, porque ele vem numa evolução muito grande, vem num processo de confiança, é um cara muito bom, e o Marquinhos a gente já sabe de toda a capacidade que ele tem. Então ali essa titularidade já está bem estabelecida. Tem o Militão, que é um grande jogador também, mas eu acho que ainda, se for competir com os dois, eu acho que fica atrás, mas ainda assim é uma peça muito boa. E daí, se a gente pensar na questão do pé trocado, teria a opção desses dois. Eu daria a chance do Murilo, que a gente sabe que o Beraldo já teve participação, já conhece o trabalho. Então, nesse sentido de conhecer o cara, conhecer o dia a dia, conhecer mais, de ter ele mais próximo, dar mais chance para ele nesse sentido. Talvez não precisa nem tanta minutagem, claro, se tiver der para acontecer, beleza, mas se não tiver tanto, você tá ali acompanhando o cara no dia a dia, isso aí pode ser fundamental. Então, por isso que eu faria isso hoje, né? Eu acho, não sei se o Dorival vai optar por isso, mas teria uma boa oportunidade para dar um pouquinho mais de chance para o Murilo ali na seleção. E eu acho que tem uma questão, o momento do Nottingham na Premier League é muito bom, né? O Nottingham é o time que rouba pontos dos grandes, né? Não perdeu para nenhum do time do Big Six, até que enfrentou até aqui na Premier League. E tem uma fase muito boa, né? O Purswood lá na frente está jogando muito bem. Isso acaba influenciando o time, né? Eu estou até contando aqui, são três jogos sem perder, 2 vitórias consecutivas, né? Pós data FIFA contra o Crystal Palace e contra o Leicester fora de casa, né? Então é um momento muito bom da equipe do Murilo. E o Beraldo, querendo ou não, é reserva no PSG nesse momento, né? Ó, chegou esse ano, tudo mais, a gente sabe. O Henrique adora ele, né? Ele sempre fala isso nas coletivas, nas entrevistas que ele tá lá pro pessoal do TNT Sports, enfim, o pessoal cobra Champions. Mas acaba influenciando de uma certa forma, né? Eu acho que é um diferencial que pode pesar, né? Talvez pese nessa escolha. Vamos ver o que o Dorival pensa, né? Eu espero que dentro desses nomes a gente vê como, não é querendo menosprezar o futebol brasileiro, mas a gente tem nomes muito grandes para talvez olhar, né, para esses outros nomes que a gente até trouxe aqui, citou, que podem aparecer, como o Fabrício Bruno, que apareceu recentemente, mesmo sendo reserva do Flamengo, que não faz nenhum sentido, mas enfim, nomes que eu acho que tem qualidade para representar. Você falou a questão da titularidade, a gente tem que lembrar que quando o Militão estava saudável nos treinos, aqui em Curitiba ele estava treinando com o Militão e Marquinhos, Militão e Magalhães, perdão, e que foi uma dupla que ainda não conseguiu jogar, porque na Copa América o Magalhães chega machucado, com a lesão no ombro, né? Então ele joga com o Militão e Marquinhos, e aí como o Militão é cortado as 2 últimas, ele joga com Marquinhos e Magalhães. Eu acho que o Dorival tem essa vontade ainda de jogar com Militão e Magalhães, então pode ser algo que a gente possa ver nessa data FIFA. E tem uma curiosidade inútil aqui, Juninho. Se ele convocar o Murilo, convocar o Militão, convocar o Marquinhos e o Magalhães, ignorando que o nome do Militão é Éder, o nome do Magalhães é Gabriel, a gente vai ter os 4 zagueiros com a letra E, as iniciais. Ou seja, uma estatística completamente inútil que eu acabo de trazer aqui para você. E agora a gente passa, vamos fazer aquela divisão igual a gente fez da outra vez, né? Trazendo mais por volantes. Não, mas vamos para o meio. Os que a galera fala que é volante, ainda como o André, a gente cita aqui, mas vamos passar aqui que a gente tem o André, a gente tem o Bruno Guimarães, a gente traz o João Gomes também, que está num momento muito bom, o Ederson, o Joelinton, o Gerson, o Casemiro, que marcou, inclusive, nesse final de semana, na despedida do Ten Hag, o Zé Rafael.
Aí dá para trazer o Paquetá e o Andréas Pereira, que podem jogar um pouco mais ali recuado. O Douglas Luiz está machucado também na Juventus, né? Eu chequei isso esse final de semana. Então, já estava de fora, a gente não vai voltar. Juninho, o que dá para esperar nessa questão? Eu acho que o Dorival possa manter. Eu não sei, eu acho que ele possa voltar com 4 volantes, né? Voltar principalmente com o João Gomes, que fez uma partida absurda contra o Manchester City, naquele jogo lá que o City ganha com a bola no último lance de virada, mas o jogo que o João Gomes ali fez na meio de campo foi coisa linda. Eu acho que ele vai manter, mas eu ainda mantenho aquela minha opinião sobre o Gerson. Eu acho que a gente tem peças fora do Brasil muito interessantes que deveriam ser testadas e que o Dorival ou ainda não testou ou testou muito pouco, né? Foi o caso, acho que, do Joelinton, que não foi convocado com ele, o Ederson, que só foi... Né, que não foi para a Copa América, mas acho que merecia mais uma chance, faz para merecer isso. Enfim, mas acredito que até pelo Gerson, enfim, ter feito uma boa atuação na seleção, ele vai manter o Gerson, mas o que dá para esperar, principalmente dessa parte, né? Depois a gente fala do Paquetá, enfim, mas o que dá para esperar nessa posição aí, mais de volância? Cara, o Gerson é aquela situação, eu também não concordo muito com a participação dele. Ele vem num processo de evolução, tanto no clube quanto na seleção. Ele realmente fez bons jogos, não tenho o que falar. Então, eu acredito que pela questão da confiança, o cara tá bem, e o treinador vai pensar, não vou deixar de convocar ele depois de ele ter feito boas partidas. Eu penso muito na cabeça do treinador nesse sentido. Então, provavelmente o Gerson vai estar figurando ali. Eu, claro, penso que poderia dar mais oportunidade para o Ederson, para o Joelinton, principalmente que são atletas em nível mundial, que a gente sabe que entrega e também vem num processo crescente. É uma dúvida boa, claro, mas a gente precisa ver mais esses caras próximos da seleção para conseguir julgá-los, né? Por exemplo, porque o Gerson já teve muita chance e agora ele começou a jogar. Às vezes, os outros atletas também precisam de um pouco mais de paciência para daí entregar na seleção, só que acaba que alguns não têm tanta paciência nesse sentido. Por isso que eu acho que ele vai acabar deixando, por exemplo, o Ederson, o Joelinton de fora de novo. Douglas, você comentou que estava machucado, e ali, no primeiro volante, aí é onde entra uma dúvida boa. O João Gomes, muito bom, André muito bom, e o Bruno Guimarães mostrou que foi muito bem jogando de camisa 5. A gente viu que o Bruno Guimarães estava sofrendo muito, jogando como um segundo ou terceiro homem de meio ali na seleção, e eu realmente acho que o Bruno, a melhor posição dele é como 5, numa situação de construção. Eu acho que é onde ele rende melhor para a equipe, onde ele tem uma maior taxa de participação, ele consegue quebrar mais linha. Aí fica a dúvida, vamos convocar André e João Gomes sabendo que o Bruno vai jogar ali como 5, ou a gente vai tentar jogar o Bruno já mais para cima e ter André e João Gomes para disputar essa camisa 5 da seleção. Então, não sei se ele faria, por exemplo, convocaria os 3 pensando nos 3 na mesma posição, que realmente não faria sentido, né? Ter 3 atletas para disputa de uma camisa 5, ou se ele vai trazer 2 e vai tirar um desses 3, e daí talvez dar uma chance para alguém ali pensando já também, talvez no Neymar, já pensando numa peça ali mais pra frente. Isso vai ser uma dúvida boa. Talvez alguém que bom pra caramba aí vai ficar de fora, além de talvez Ederson e Joelinton, pensando por esse lado. Como que a gente vê o Bruno Guimarães? Vamos tentar dar mais uma chance para ele jogando junto com o camisa 5, ou ele vai ser o camisa 5 da nossa seleção depois de a gente ter visto ele jogando, tendo boas atuações ali. Então, essa é uma dúvida que eu tenho e eu acho que vai ficar ali pro Dorival, para ele pensar. O ponto-chave nisso é o Bruno Guimarães. Como que ele vai utilizar ele? Talvez vamos precisar de 2 volantes mais camisa 5, seria o André e o João Gomes, ou a gente vai usar ele de 5. Isso aí vai ficar a grande dúvida. Se usar o Bruno Guimarães de 5, a tendência é que seja o Bruno Guimarães e o Gerson, como jogou na partida contra a seleção peruana, óbvio, ele mantendo o Gerson na seleção, não trazendo nenhuma das opções que ele citou, como o Joelinton e como o Ederson, que podem também fazer essa mesma função que o Gerson. Eu acho que parte muito também da última convocação, que ele chamou só 3, né? Ele deixou o João Gomes de fora, acho que também justamente por isso, né? Ele vendo essa questão do Bruno Guimarães. Vale lembrar que no jogo contra o Chile ele deixa o Bruno Guimarães no banco, começa ali esse segundo homem no meio de campo sendo o Paquetá, né? E foi muito mal nessa partida, tanto que daí entra o Bruno Guimarães no lugar do André e o Paquetá no lugar
o Gerson no lugar do Paquetá, perdão, o André ele sai, até mesmo foi uma questão que eu consegui apurar depois do jogo, o André não sai por questão técnica de jogo, ele sai porque ele sentiu uma lesão no pé, um choque no intervalo, pediu para sair. Bruno Guimarães entra no jogo quando o Chininho entra muito bem. Acho que é uma dor de cabeça boa, realmente, essa questão de posicionamento. E como você bem disse, acho que pode abrir uma vaga, né, no meio de campo, pensando na frente. A gente tem essa questão de 6 homens, normalmente serem convocados no meio de campo. E agora a gente chega aí nesses homens mais adiantados, né? Você tem o Neymar, e aí a gente vai debater, acho que é um ponto mais à parte. Daí a gente colocou aqui o Paquetá, o Andrés, o Matheus, Rafael Veiga, perdão, que voltou a jogar bem, voltou a marcar gol. Lucas Moura, que foi chamado recentemente, e o Ganso, que o pessoal tá vendo de volta, lembrou que o Ganso joga bem, que o Ganso é um mago da bola, e tem gente falando, o Ganso tem vaga na seleção? Então vamos lá, acho que são questões, né? Acho que tem uma questão, primeira, que o Paquetá tá rendendo muito mal na seleção, né? E acho que até mesmo ele percebe isso, porque o Paquetá ele é suspenso para a partida contra o Peru, mas ele fica treinando com o grupo. Acho que ele sabe que a batata dele tá assando na seleção e ele quis mostrar, tô aqui, não quero ir embora. Até porque o Andréas chega no corte do Vini, na última convocação, e o jogo que o Andréas faz em Brasília é excepcional. O Andréas entrou muito bem no jogo, eu acho que o Andréas é um nome que não pode sair não vejo ele fora da seleção brasileira. Aí tem esse outro ponto, que é o Matheus Pereira, que também ganhou a primeira oportunidade. Tem o Neymar, e o Neymar acho um ponto mais embaixo do que simplesmente o fato, o Neymar jogou, já pode voltar para a seleção. Aí vem a questão de ritmo de jogo. O Neymar ele não está inscrito na Liga Saudita, né? Essa inscrição só vai ser aberta em janeiro. Então ele não está jogando jogos regularmente. Ele só jogou aquele primeiro jogo lá contra o Al-Ain, que ele jogou 20 minutos. Até os jogos do Brasil, ele só vai jogar mais um jogo. O Al-Hilal tem mais um jogo na Liga dos Campeões da Ásia contra o Esteghlal Tirana, que vai ser na segunda-feira da próxima semana, no dia 4, se eu não estou enganado, de novembro. A gente convoca o Neymar, mesmo talvez ele não tendo completado nem 45 minutos em campo. Acho que é uma questão que cabe muito ao departamento fisiológico. Convoca o Neymar, mesmo ele tendo uma limitação de tempo, é um ponto. E a gente também tem o Rafinha, né? A gente botou o Rafinha na lista de atacantes, mas o Rafinha pode ser puxado para cá também tranquilamente, pelo que ele vem jogando no Barcelona. E vem jogando ainda mais do que da última gravação. Enfim, Juninho, são vários pontos, né, nesse meio de campo do Brasil. Você tem a questão do Paquetá, Andrés Pereira, tem a questão do Neymar, tem a questão do Rafinha, e tem a questão, o Paulo Henrique Ganso ainda tem bola para aparecer na seleção brasileira? É tudo que você tem que resolver aí. Eu só fiz um prefácio para você deleitar agora. Essa dúvida eu acho que é uma das mais difíceis aqui, né, nessa nossa conversa de hoje. Cara, Ganso, sou fãzaço. Inclusive eu mostro o vídeo do Ganso para meus atletas sempre. Só que eu acho que o Ganso não tem perfil de seleção, muito por conta da rotação de um jogo de seleção, querendo ou não, ele é um atleta uma rotação um pouco mais baixa, sabe que vai entregar tecnicamente é um absurdo, só que eu acho que ele peca um pouco nesse sentido, por isso que não vejo tanta projeção dele dentro de uma seleção, né? Mas é um atleta de altíssimo nível que eu gosto bastante. Falando ali da questão do Paquetá, eu acho que o Paquetá, quando ele entra na seleção, o nosso meio ele acaba perdendo muito, não por conta dele, mas parece que ele não está confortável para jogar dentro da seleção. Então parece que o nosso meio-campo ele fica com a menos no sentido de o Paquetá não consegue gerar o que ele gera dentro do clube e ele acaba sendo uma peça que complica um pouco o nosso meio de campo. Tanto questão mental dele não conseguir jogar, tanto questão técnica dele não conseguir entregar. Então acaba sobrecarregando muito outros atletas. E querendo ou não, a gente viu que a suspensão dele foi boa para a seleção. A gente conseguiu encaixar ali melhor o meio-campo. Querendo ou não, o Gerson, apesar dos pesares que a gente comentou, ele entrou, o Bruno se relocou ali e ficou um meio-campo muito mais completo, muito mais ativo para jogar, no sentido de conseguir criar mais, né? Conseguir gerar mais linha de passe, conseguir gerar mais volume, mais densidade para o jogo, que o Paquetá não estava conseguindo gerar. Então é uma dúvida que a gente fica. Eu não sei se o Paquetá vai deixar de aparecer, mas talvez ele não vai ter tanto mais aquela titularidade que a gente já esperava dele. A gente pensava no meio já da seleção, o Paquetá já tinha a titularidade meio que garantida ali. Eu acho que isso aí não vai acontecer mais, principalmente pela questão do desempenho, que talvez ele não tá entregando tanto, né? Eu acho que o Andrés, hoje, se a gente pensar, eu acho que o Andrés poderia ter mais minutagem, se a gente pensar numa dupla de volantes
com o Paquetá já mais para frente, a gente tem uma dupla de volantes, com o Andreas junto, se a gente pensar assim, eu acho que dá para dar mais minutagem para ele. Eu não jogaria mais com o Paquetá, muito porque ele vem tendo uma sequência, ele já teve minutagem, ele não entregou para a seleção o que a gente espera. Então, eu acho que já pode dar oportunidade para outro cara. A gente ficar tentando, pode ter paciência, beleza, mas tanto assim, eu acho que já pode dar oportunidade para novos atletas. No Neymar, o Neymar, né? Não tem jeito, né? Ele é o nosso melhor jogador, não tem o que falar, né? Então, ele pode pensar, o Neymar tem a questão da liderança dele no sentido que os atletas gostam muito dele, né? Querendo ou não, ele é uma figura, a maior figura do futebol brasileiro, então tem esse lado do Neymar em si, mas é arriscado, né? Porque se você, como você comentou, ele vai ter um jogo antes. Então, se a gente pega a transição dele, ele tem que ter pelo menos, ele jogou 20 num jogo, vai jogar, 40 no outro. O outro ele vai poder jogar meio tempo inteiro, e o outro talvez ele vai 60 minutos, ele vai parcializando. Não sei se para a seleção vale a pena isso. Só que, se a gente pensar, é o Neymar, eu acho que eles vão voltar já a dar oportunidade para ele, nem que ele jogue meio tempo, nem que ele jogue 20 minutos, eu acho que eles vão já trazer o Neymar para próximo, já pensando no que, o Neymar é o nosso melhor jogador e a gente já vai voltar a pensar a seleção de acordo com o Neymar. Eu acredito que eles vão fazer isso, não sei se eu faria isso já nesse começo ali, talvez eu daria mais tempo para ele, talvez eu continuaria organizando a seleção, claro, pensando, como que eu faria se o Neymar voltasse, mas eu não já convocaria ele talvez tão cedo assim, principalmente pela questão da volta dele, né, pela questão da minutagem que ele precisa. Mas eu acho que é isso, talvez daria mais chance para o Andreas Pereira. Matheus Pereira é um menino que é bom pra caramba, eu gosto muito dele, mas não acho que ele esteja nesse ponto de chegar na seleção, assim como o Rafael Veiga ali, dentro dos nomes citados. Eu acho que eu iria mais por a questão de Paquetá, Andreas e talvez uma vaga ali pro Neymar, né? Não mas eu acho que pode vir a acontecer. Eu acho que tem o Rafinha, né, que entra nessa questão também, nesse meio, né? Que eu me falei, dá para trazer o Rafinha. E aí acho que, por exemplo, se o Neymar vem, eu acredito, como você falou, acho que tem que dar uma chance pro Andreas, mas eu acho que se o Neymar tá ok, eu acho que o Paquetá vai ficar de fora. Eu acho que pode ser uma tendência, né? Acho que o André já mostrou, ainda mais se segue aquela tendência que a gente falou dele de seguir convocando 3 volantes, que a gente falou anteriormente. Então, acho que pode acontecer isso. Né? Eu vou jogar uma para você, Juninho. Então, Rodrigo Lasmar falou lá com o pessoal do Jorge Jesus, o pessoal falou, o Neymar tá liberado, mas ele só pode jogar 45 minutos por jogo. Você convocaria o Neymar, sabendo que ele vai poder jogar um tempo em cada partida? Cara, eu convocaria. Eu convocaria porque é o Neymar. Não tem jeito. Eu convocaria até pelo grupo mesmo, por já pensar, cara, o Neymar é o nosso melhor jogador, a gente sabe que vai contar com ele, então, mesmo sendo 45 minutos, a gente sabe que a gente já pode trabalhar o máximo possível, o máximo de tempo possível com o Neymar na nossa seleção, pensando que ele vai ser um titular absoluto. Então, já vamos começar a elaborar tudo pensando em como o Neymar pode ajudar a gente. Então, eu convocaria 45 minutos, já é uma minutagem ok, assim, uma minutagem que não precisa mais progredir tanto. Joga meio tempo, no outro meio tempo a gente faz provavelmente ele começaria no banco, não provavelmente, né? Mas a gente já começa a pensar em elaborar o Neymar, trazer o Neymar já para próximo da equipe novamente. Eu acho que se fosse esse caso, até mesmo com restrição, é bem melhor você ter o Neymar no banco do que começar com ele jogando, porque se você começa e tem que jogar 40 minutos, no intervalo você é obrigado a tirar ele. Aí, se ele tá no banco, o Brasil não tá fluindo, você coloca ele no segundo tempo. Se o Brasil tá fluindo, você preserva o Neymar, né? E bota ele lá, principalmente do jogo aqui, né? Um jogo contra o Uruguai em Salvador. O Brasil tá ganhando 2-0, jogando bem. Bota o Neymar ali pra jogar fim de minutos, pra fazer a festa pra torcida. Mas acho que tem que ter essa visão, né? Porque se você bota ele jogando com limite de minutagem, você corre o risco de ter que tirar ele no meio da partida ou de você acabar forçando ele mais do que necessário. Então, tem esse ponto, vamos aguardar, né? A gente está vendo que tem várias definições médicas, digamos assim, vários plantões médicos, mas é aquilo, o Lasmar mesmo falou que está acompanhando de perto, né, essa recuperação do Neymar, vamos ver. Sexta-feira a gente vai ter essa decisão, até bati o martelo aqui para saber se o Neymar volta ou não para a seleção brasileira.
Vamos agora para a lista dos atacantes. Tem o nosso injustiçado Vinícius Júnior, né, que absurdo, nosso melhor do mundo. Um abraço para o pessoal da França, mas ele é o nosso melhor do mundo. O Rodrigo, né, que saiu lesionado na partida contra o Borussia, não jogou El Clássico. A tendência era 20 dias de recuperação, então ele estaria disponível para a data FIFA, mas é uma questão que tem que esperar também essa questão médica. Aí você tem os nomes como Savinho, Endrick, Evanilson, Rafinha, que a gente até citou, o Igor Jesus, que foi muito bem, Gabriel Martinelli, Estevão, Luiz Henrique, e aí vem os outros nomes que a gente traz, né, como o João Pedro, o Pepe, o Paulinho, o Matheus Cunha, Rodrigo Muniz, Vitor Roque, tem o Hulk também, e aí a gente traz do galão o Daverson também, que tem muita gente que fala, e o Daverson ia dar certo na seleção? E aí tem um nome que eu acho que vai aparecer na convocação e vai surpreender muita gente, que é o nome do Richarlison. E por que eu acho que o Richarlison pode aparecer na convocação? Porque o Dorival, ele já mostrou para mim várias vezes que ele tem muita vontade de trabalhar com o Richarlison, né? Ele levou o Richarlison machucado na primeira convocação dele. Na convocação da Copa América, ele fez questão de citar todo o drama que foi trabalhar com o Richarlison, né? De ligar, falar, falou com ele, daí convocou o Evanilson, né? Por isso que o Evanilson tá aqui, porque ele foi para a Copa América, mas ele não vai agora. Aí na data FIFA de setembro, o Richarlison também está machucado. Na última data FIFA também estava machucado. Ninguém falou sobre o Richarlison coletivo. O Dorival vai lá e cita o Richarlison, né? Na hora que ele estava justificando a convocação do Igor Jesus, ele fala: nossos atacantes estão lesionados, o Pedro, o João Pedro, o Richarlison. E agora o Richarlison está saudável. O Richarlison está jogando. O Richarlison, inclusive, participou até de briga esses dias, né? E também fez gol, né, de pênalti. Cara, eu acho que o Dorival tem essa vontade. É igual o Neymar. Eu acho que, obviamente, não estou colocando o Richarlison no patamar do Neymar, não é isso, mas essa questão do jogador, do treinador querer ele. E aí acredito que é uma dor de cabeça nesse ponto, porque o Igor Jesus foi muito bem, e tem a questão do Endrick. Acho que se alguém perder espaço na situação é o Endrick, que perde esse espaço para o Richarlison entrar na seleção. Eu tenho essa dúvida. E aí nas pontas, Juninho, é algo absurdo, porque você vê o pessoal falando: Vini não pode ficar de fora da seleção, Rodrigo não pode ficar de fora da seleção, Savinho não pode ficar de fora da seleção, Martinelli entrou no jogo, muita gente lembrou, Martinelli não pode ficar de fora da seleção, o Estevão não pode ficar de fora da seleção, o Luiz Henrique, cara, alguém vai ter que ficar de fora. E é complicado, né? Então, o Dorival vai ter que mexer muito a cabeça, né, para pensar quem ele vai ter que tirar. É aquela dor de cabeça boa, né? Se a gente for pensar ali, olha a quantidade de opções que a gente tem, jogadores que estão em alto nível, né? O Savinho sendo titular absoluto no City, o Luiz Henrique jogando muito bem no Botafogo quando está na seleção, absurdo também. Vini Júnior nem se fala, Rodrigo também é uma ótima opção, talvez por esse excesso de opções que a gente tenha na ponta, e o Rodrigo tá voltando de lesão, e talvez deixe o Rodrigo mais encostadinho, não sei, até mais uma oportunidade para o Gabriel Martinelli, que eu acho um menino que precisa de oportunidade na seleção brasileira. A gente falou aqui, e quando ele teve essa oportunidade, ele entrou muito bem no jogo para o Chile. Na partida contra o Peru, ele estava lesionado, né? Ele ficou no banco só por ficar, mas ele não tinha condições de jogo. O Estevão, que nem se fala, né? Já passou o Neymar em número de participações de gol do brasileiro com 17 anos. Enfim, é muito jogador que tem que estar na seleção, mas não tem espaço para todo mundo nesse ataque, né, Júnior? O que você faria no lugar do Dorival com essas questões, até mesmo com essa questão do Rodrigo e com a questão do Richarlison? Cara, você pegou um ponto legal que você reparou na questão da ligação do Dorival com o Richarlison, e provavelmente, então, se ele tá saudável, se ele tem jogada, eu acredito que o Richarlison vai aparecer. Primeiro, também ele é um atleta bom para a seleção, os atletas gostam dele, ele é um atleta que já teve a sua história na seleção e pode voltar a ter, então eu acredito que ele vai figurar. Eu também tenho a mesma opinião, que se alguém for cair, questão de camisa 9, eu acho que vai ser o Endrick também, pela questão de minutagem, e a questão da confiança do treinador. O Jesus, o Igor Jesus no caso, entrou e foi muito bem, cara. Ele me surpreendeu, foi um cara que eu falei aqui até, talvez não tenha um nível de seleção, mas, cara, é aquilo que eu falei, a mesma coisa que eu falei do Agni, uma surpresa boa. Ele tem um nível bom, sim, mas ele foi potencializado e conseguiu performar e conseguiu desempenhar. Então ele me surpreendeu, e ele é um cara que dificilmente vai sair já nessa, justamente porque provavelmente o Dorival, o treinador, gostou e tem a confiança. Então é aquela mesma questão, dificilmente ele vai, não vou convocar o cara, mesmo depois de ele ter feito 2 ótimas partidas e decisivo pra gente. Então eu acredito que ele vai figurar ali. E essa questão do Richarlison, eu acredito que ele possa agora entrar nos nomes ali, talvez o Endrick vai ficar um pouquinho de lado,
nessa situação, principalmente também porque ele precisa render mais, né? Precisa melhorar o rendimento dele para voltar a vestir a amarelinha. Nos pontas ali é muito difícil, cara. É muito difícil, eu fico pensando. Isso pensando que a gente, Rafinha não tá mais na função de ponta. A gente pensa nele na função já de médio mais avançado na seleção. Falso 10. Lembro do falso 10. Falso 10. Exatamente isso. E ele é isso, falso 10, cara. Dá uma olhada, é muito bom dele jogando. Mas, pensando ali, cara, Savinho, pra mim, ele tem que ser titular. A gente tem que arranjar um jeito de colocar Savinho e Vini Júnior. Não tem como. São os dois melhores pontas do mundo para mim, principalmente em questão de 1 para 1, muito, muito bom mesmo. O Rodrigo, eu gosto pra caramba do Rodrigo, eu tentaria trazer ele mais por dentro, não sei como que a gente pode pensar, talvez ele jogando até como falso 9, isso tudo é muita coisa que vem na cabeça para tentar colocar ele dentro de campo. Mas como você comentou essa questão da lesão, 20 dias parado, eu acho que a tendência é o Dorival tentar testar uma outra opção, sabendo que o Rodrigo vai voltar, ele vai ser um dos principais jogadores e ele tá voltando de lesão, talvez ele vai tentar fazer mais um teste antes dele voltar. Cara, o Martinelli é um cara que eu gosto muito, eu sinto também que ele merecia mais minutagem na seleção, só que eu não sei se ele tem a capacidade de ser um titular na seleção, só que é uma peça que eu sei que numa competição, a gente precisando de um ponta diferente, tentando no segundo tempo, cara, ele seria um cara que ajuda muito, ele já ajudou a gente, e ele seria um cara que pode ajudar muito na seleção, um cara que tem esse perfil, só que daí a gente entra naquele ponto, Luiz Henrique também fez isso e foi muito bem. E os dois eu acho que eles acabam disputando uma vaga, porque o Luiz Henrique também é esse cara que não tem o perfil para ser titular, mas é um cara que pode entrar no segundo tempo, pode mudar jogo assim como ele mudou o jogo, e é um cara da confiança. Se a gente for pegar no papel o Luiz Henrique e o Martinelli, talvez o Martinelli tenha mais história, seja mais jogador, mas o Luiz Henrique talvez tenha confiança um pouquinho maior do treinador. São dois jogadores muito bons que podem mudar jogo, então isso aí é interessante. E o Estevão, cara, é um atleta que eu tentaria usar uma estratégia de estar colocando sempre ele, convocação sim, convocação não, tá colocando ele no bolo para ir acompanhando como que ele ia desenvolvendo, porque claro, é um menino muito novo, é aquilo que a gente fala, às vezes ele não tá tão pronto para a seleção, mas é um menino que ele precisa ser maturado, precisa ser desenvolvido, e é um menino bom que tem essa capacidade de ver ele resolvendo o jogo no Palmeiras, ele sendo um dos principais protagonistas no Palmeiras, que é um grande clube do futebol brasileiro, e ele tá ali, ele tá assumindo a responsabilidade, tá com personalidade, é um atleta que eu acho que pode tá sempre sendo convocado, não sempre, né, mas usar uma estratégia para, o Estevão tá ali agora, estamos acompanhando, tá desenvolvendo, ele tá no meio do bolo, vai ser um atleta que vai ajudar, mas é mais pensando a médio e longo prazo. Então vamos pensar, quantos nomes talvez a gente teria aí para o ataque, pra gente pensar? 6 ou 7 no máximo, isso aí jogando já o jogo, se você pega o Rafinha e joga ele no meio, né, já podemos fazer isso, então varia, se ele vai levar, por exemplo, vamos supor aqui, fazer uma suposição, ele leva Andréas, Rafinha e Neymar, fica 6. Se ele leva Rafinha e Neymar só, fica 7. Mas são 6 ou 7 nomes. Tá. Eu acho que vamos colocar 6, porque eu acho que ele vai levar mais um lá. Vamos botar Vini, Savinho, Igor Jesus, Richarlison, Martinelli e Luiz Henrique. Seriam 6 aí, né? Eu acho que seria isso. Talvez... Isso a gente tá deixando o Rodrigo de fora com a sua lesão, né? Não, isso pensando no Rodrigo de fora por conta da lesão. Senão ele entraria e provavelmente era aquela briga que eu falei, Martinelli com o Luiz Henrique. E aí, também nessa briga entraria o Estevão, né? Junto, por exemplo, com esses... uma briga com esses 2, 3 ali para ver, não. Se entra um, provavelmente um dos dois vai ficar de fora. Ele não vai tirar Savinho, não vai tirar... não vai tirar o Vini. Talvez ele tiraria um 9, né? Não, vou levar só um. Vou levar o Richarlison, vou levar o Igor Jesus. Vou pensar só em um para posição. Se precisar, a gente improvisa e muda a forma de jogar. Talvez, eu não acho que seria o caso, mas seria talvez uma possibilidade para levar esses atacantes, né? Mas eu acho que eu iria dessa maneira para essa convocação agora. Cara, é incrível, eu tava pensando quando você falava, você citou ali que se você tendo o Rodrigo saudável, é basicamente os 3 para uma vaga, de Luiz Henrique, Estevão e Gabriel Martinelli,
surreal isso, surreal. É muita gente boa. E se você falou até ali uma hora, né, de como ia funcionar, cara, se você pega o Brasil com Vini Júnior, Rodrigo, Savinho, Rafinha, Neymar, que eu falei 5, cara, ou o Rodrigo vai de falso 9, né, ou alguma coisa vai acontecer, alguém vai ter que ficar de fora, cara. É bizarro. É realmente muita gente boa. Né? Eu fico no aguardo para ver como vai ser essa convocação, se tiver o Neymar, enfim, né, como que vai ser, justamente por isso, né? Você falou da questão de cortar o 9, e eu não vejo isso porque o Dorival já mostrou que ele gosta de ter um camisa 9 na seleção dele, ele até falou isso, né? Tanto que ele leva o Igor Jesus em vez de, sei lá, trazer um outro jogador de ponta que poderia ter ganhado uma chance, mas enfim, é a questão. E só para ter aspas para o povo que está vendo o Atlético Mineiro na Libertadores zoando e vendo o menino fazendo gol, e já tem gente falando que ia ser legal, Daverson tem espaço na seleção brasileira? Nelson Vai Júnior, só para o ouvinte do podcast ter essa aspas de você responder essa pergunta, essa dúvida, essa questão. Cara, não tem espaço na seleção. Daverson é um atleta muito bom, eu gosto bastante do futebol dele. Tem um ponto, inclusive, que eu vou postar lá na minha página, que é a questão de duelo aéreo que ele tem em tempo de bola. Ele é um cara que ataca muito bem a bola, questão ofensiva. Então, é um atleta muito bom. É um personagem que a gente sabe, né, do futebol, que é engraçado, é legal. Mas ele não tem espaço na seleção brasileira. Inclusive, eu estava numa discussão aqui. Para mim, o Yuri Alberto é melhor que o Daverson. Pago essa polêmica. O pessoal já me matou, mas eu falei, cara, eu prefiro. Só que é questão de preferência, né? Não é, para mim, tem um pouco mais de refino e consegue entregar mais em último terço. Então, talvez se você for listar ali, os listas atacantes, para mim, o Yuri Alberto entraria antes do que o Daverson. Mas é só para a polêmica aqui. Não falando que o Daverson não é um bom jogador. Eu gosto dele, mas tá longe ainda de estar pronto para a seleção. Talvez se quisesse, vamos trazer uma mídia aí diferente, vamos trazer um personagem para a seleção para criar uma narrativa aí, talvez seria legal. Mas tecnicamente, em retorno técnico, acho que não tá pronto para... Não tem nível, assim, nesse ponto para uma seleção brasileira. Pois é, e acho que é a questão também de como a gente está vendo, né? São várias opções. Talvez se o Igor Jesus não tivesse mandado tão bem na última convocação, até porque a gente sabe como o momento é importante, como é o do Igor Jesus, e como ano passado a gente trouxe tantas e tantas vezes o nome do Tiquinho Soares aqui, né, que era um atacante que podia ter a oportunidade de seleção, talvez seria o caso. Mas como o Igor Jesus chegou e jogou bem, é outra história. Até aproveitando falando do Igor Jesus, só uma correção aqui, eu citei o nome do João Pedro. João Pedro está machucado, ainda não voltou lá no Brighton, né? O João Pedro que levou um azar desgraçado, né? Porque era a chance de ouro dele para ser titular da seleção, acabou se lesionando, e quem assumiu a posição mandou muito bem. Então, Juninho, hora do pessoal fechar, você bater o martelo, a gente fazer o nosso palpite de convocação. Se você quiser, até porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente concorda com o Dorival, mas coisas que a gente discorda, você pode falar, eu levaria esses e o Dorival acho que vai levar esse. Tem a sua opinião pessoal e a opinião que você acha que o Dorival vai fazer. Eu também vou fazer a minha aqui. Mas como você é o nosso expert aqui nesse podcast, começa com você. Qual seria a sua convocação e qual você acha a convocação que o Dorival vai fazer dos 23 jogos contra Uruguai e Venezuela? Vamos lá, então. Vai me ajudando na conta aí. Deixa eu pegar aqui. De goleiro, eu acho que ele vai Ederson, Bento e o Everton. Eu iria com Ederson, Bento e Lucas Perry. Vamos para lateral. Eu acho que ele vai com Danilo, Wanderson, Abner e Arana. Eu iria com Wanderson, William, Abner e Caio Henrique. Zagueiro, eu acho que ele vai com Militão, Marquinhos, Magalhães e Beraldo. Eu iria com Militão, Marquinhos, Magalhães e Murilo. Volante, eu iria com Bruno Guimarães, João Gomes, Ederson e Joelinton. Deixaria o André de fora? Deixaria o André de fora. Que é isso, aí é ousadia, hein? Pensando no Bruno Guimarães como 5, se eu tivesse que tirar um 5, pensando no Bruno Guimarães como 5, eu não tiraria o João Gomes, eu tiraria o André, apesar de gostar pra caramba dele. Pensando nesse raciocínio. Eu acho que ele vai com André, Bruno Guimarães e Gerson. Foram quantos aí no de meia? 4, né? Não, você fez 4 e convocou 3. Então, o teu tá 15 e o do Dorival tá 14. Então eu vou me quebrar aí no final. Vamos ver. Mas para meia, eu convocaria o Matheus Pereira, Rafinha e Neymar. Matheus Pereira, Andrés Pereira, desculpa. Rafinha e Neymar. Ele, eu acho que vai Paquetá, Neymar e Rafinha. Então, pensando no Rafinha como... Agora me ajuda aí, faltam quantas? Só para eu
6 no Dorival e 5 na sua. Armei, então, Se quiser cortar alguém no meio, na sua pode cortar. Cara, eu acho que, então, no Dorival, Vini, Savinho, Igor Jesus, Luiz Henrique, Martinelli e Richarlison. Na minha, Vini, Igor Jesus, Martinelli, Luiz Henrique. O João Pedro tá machucado, né? Tá machucado. Então teria que ser o Igor Jesus. Você não falou o Savinho. Ah, não, que isso, cara. Como que eu não falei o Savinho? Savinho, que eram 5, né? Savinho, Vini, Igor Jesus, Martinelli... Luiz Henrique. E Luiz Henrique. É isso. É isso, fechou. Parabéns. Vamos lá, eu acho que ele vai convocar Ederson, Bento e John pro gol. Eu também iria com o PR, mas não acho nenhum absurdo com o John, até eu penso no PR por ter tido sequência no ano passado. Na lateral direita, eu acho que ele vai com o Danilo e Wanderson. Eu fecharia com você, Wanderson e o William. Na lateral esquerdo também acho que ele vai de Abner e Arana. Também iria com Abner e Caio Henrique. Quem ouve o podcast sabe que eu imploro por Caio Henrique há muito tempo nessa seleção. De volta, no caso. Na defesa, acredito em Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo na convocação, mas como já falei, acho que a gente deixou muito claro, gostaria muito de ver o Murilo nessa convocação. Na minha convocação para volante, eu levaria André, João Gomes, Bruno Guimarães e Joelinton. Eu acho que ele vai levar André, Gerson e Bruno Guimarães, como foi na última. Aí é complicado justamente por essa questão ali do Andréas, né, cara? Meu Deus do céu. Pega muito, cara. Isso. Eu acho que eu tiraria o Joelinton e deixaria o Andréas. Vou fazer essa correção. Tiro o Joelinton e entro o Andréas no lugar. E aí eu acho que Neymar, Rafinha. Aí acredito que na dele ele vá com o Andréas. Acho que ele não vai convocar o Paquetá. Acho que vai Andréas, Neymar e Rafinha. E aí no ataque eu acredito que ele vai levar o Vini, o Martinelli. Se o Rodrigo estiver saudável, se o Real Madrid é o ok do Rodrigo, eu acho que o Martinelli cai para entrar o Rodrigo. Savinho, Luiz Henrique, Igor Jesus e Richarlison. Eu manteria tudo igual, eu só trocaria ali o Richarlison por o Endrick, né? Acho que o Endrick tem que estar na seleção, acho que é um nome que tem que se fazer presente. Enfim, é isso. Então, a nossa convocação, e se notou que, como tem muita briga, o Estevão, por exemplo, não foi citado. E é um nome que não pode ficar de fora da seleção brasileira, mas, cara, é muito difícil. Mas é isso. Então, deixa aqui nos comentários a sua convocação, a sua opinião, né? O que você acha do Neymar ser convocado ou não, mesmo com pouca minutagem, enfim. Deixa pra gente. Óbvio, eu e o Elcio, a gente convocou o Neymar, tendo, o Neymar está ok. Se o Neymar não for convocado, aí é outra história. Aí você pode botar o Joelinton na minha, por exemplo. Se o Neymar ficar de fora, você coloca o Joelinton lá na minha. Mas é isso, pessoal. Então, eu agradeço a todo mundo que ouviu esse podcast, essa prévia completa que a gente faz aqui no nosso podcast. Sexta-feira, dia 1º, tem a convocação, vai ter live durante a convocação. Também nós teremos a presença do Bernardo Oliveira mais uma vez lá na CBF, se tudo der certo, se o pessoal aprovar o credenciamento dele, está na guarda. A gente está gravando esse podcast, como eu falei, na terça-feira de 29, e acho que em algum momento eu falei, não sei por que, quarta-feira de 29. Então, se eu falei, perdão, é terça-feira de 29. E também deixo o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Lá tem conteúdo diário, o Juninho também está com material para soltar nessa semana, muito legal. Enfim, várias coisas legais para vocês acompanharem sobre data FIFA, sobre jogos que estão acontecendo antes da data FIFA, lá na África. Também tem podcast sobre isso aqui no Contecast, então se inscreve no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast. E também apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar, a pagar o lanchinho do Bernardo lá na CBF, né, para ir para a Barra da Tijuca. Ele mora no Rio de Janeiro, mas é longe da Barra da Tijuca, então tem que dar uma ajuda lá para ele. Então dá uma fortalecida lá. E claro, compartilhe esse podcast com o seu amigo que está ansioso para essa convocação no dia 1º de novembro, ansioso para o retorno ao dono Neymar, ansioso para saber se o Daverson vai ser ou não convocado, ou se é o que precisa ouvir a opinião do Elcio sobre Daverson e Paulo Henrique Ganso. Também debata se Daverson é melhor que o Alberto ou não, acho que é um debate muito legal. Juninho, agradeço demais pela sua companhia aqui nessa 1 hora. A gente fica no aguardo e semana que vem a gente volta para repercutir essa convocação do Dorival para a seleção brasileira. Forte abraço. Valeu, Salaf, valeu a você que escutou a gente até aqui. Satisfação total novamente falar sobre a seleção. Vamos ver se a gente consegue cravar, quantos que a gente consegue cravar. Pensando no lado do Dorival e pensando no nosso lado, como é que pode
como é que vão ser os próximos capítulos aí. Na nossa seleção mais tranquila, mas um pouquinho mais leve, mas lembrando, não é, tá tudo bom, a gente tem que manter o processo, tem que continuar o processo de desenvolvimento e isso tudo começa já na convocação, de uma convocação que continue sendo coerente. Vamos ver como é que ele vai pensar dessa vez. Mais satisfação de estar aqui com vocês, obrigado novamente, tamo junto e até a próxima. É isso, nosso último podcast prévia de convocação chega ao fim e a gente fica na guarda aí para essa última convocação, os últimos jogos e o que virá pela frente com a nossa seleção brasileira. Ponte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui, até mais!